Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, dia 16 de agosto, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Neste dia nós lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 19, versículos do 3 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta sexta-feira esta série de ensinamentos da parte de Jesus Cristo. Nos recordamos muito bem, Cristo nos ensinava a vivência da correção fraterna, depois nos ensinava a vivência do perdão. Hoje vem falar sobre o matrimônio, porque é perguntado, é tentado pelos fariseus que perguntam: mas é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? De fato, na época de Jesus, esta era uma grande discussão entre os rabinos, porque havia aqueles que diziam que a mulher só poderia ser dispensada, só poderia ser despedida em caso de falta grave. Outros diziam que se ela fizesse qualquer coisa que desagradasse o marido, poderia ser despedida. Então, por isso, coloca-se essa questão dificultosa para Jesus. Mas Cristo não entra naquilo que são as coisas humanas, mas vai àquilo que vem de Deus. Por isso, nós vemos então Jesus que diz que o Criador desde o início os fez homem e mulher. E por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Cristo vem recordar então aquilo que estava na mente de Deus desde a criação do mundo, de que o homem e a mulher iriam então dar-se em matrimônio e formar uma família, e esta união seria indissolúvel, ou seja, não poderia ser dissolvida, porque não é uma união unicamente humana, mas é algo que vem do próprio Deus. E isso nós entendemos justamente quando entendemos que o casal, ele continua sendo colaborador na criação quando gera novas vidas, fruto justamente deste amor vivido um pelo outro. É dentro desse contexto, então, que nós vemos a resposta de Jesus, que vem nos falar da sagrada instituição do matrimônio. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E que caso aquele homem venha a casar-se com uma mulher divorciada, comete adultério, porque diante de Deus ela continua então casada com o seu primeiro esposo. É claro, tudo isso precisa ser dialogado, precisa ser visto dentro da igreja, e é por isso que nós temos também aquelas orientações de que as pessoas em situações irregulares sempre procurem o sacerdote para poder conversar, se possível que a sua situação possa ser regularizada, se não for possível, para que junto com o seu pároco
possam ver o melhor caminho para que possam continuar no seio da igreja, possam continuar caminhando conosco. Mas esse é o ensinamento da parte de Deus. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E com isso vem nos recordar de fato que a vocação, a vida familiar é sagrada. É sagrada porque é abençoada pelo próprio Deus. Mas nós temos um outro ensinamento que surge desta pergunta dos fariseus, que é justamente aquilo que é colocado no último versículo de hoje, que é o versículo 12, quando Jesus diz que existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Quantos homens, quantas mulheres vivem uma vida, digamos, consagrada, vivendo nas suas casas? São pessoas que nunca procuraram o matrimônio. É disso que fala Jesus. Homens, mulheres, lembremos, homens, aqui é a humanidade, homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Continua ainda dizendo outros porque os homens assim os fizeram. Na época de Jesus era comum haver os escravos que cuidavam das princesas, que cuidavam das rainhas e que eram castrados, justamente para que não pudessem ter relação com as mulheres que cuidavam. É um pouco desta realidade que fala Jesus quando diz aqueles que os homens os fizeram incapazes para o casamento. Mas existem ainda homens que se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. É a vida consagrada. Homens e mulheres que livremente escolhem não viver o matrimônio para poder consagrar toda a sua vida por causa do reino dos céus. Então, de um certo modo, ao falar da vida familiar, hoje Cristo também vem nos falar da vida consagrada, de tantas pessoas, homens, mulheres, que se fazem incapazes do casamento para que possam dedicar-se completamente ao serviço do reino. Hoje, então, meditando esta palavra, que possamos recordar de fato que a vocação à vida familiar, ela é uma vocação sagrada e por isso deveria ser protegida, salvaguardada por todos nós, justamente porque é uma vocação abençoada pelo próprio Deus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem inspirados pelo Espírito Santo ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.